Profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Texto sagrado diz: no 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Precioso, fecha essa porta aqui para mim, que o som das crianças está vindo aqui e eu tenho uma atenção frágil. Eu tenho visto uma nova forma de se expressar amor. Eu acho que é nova, pelo menos eu não dizia isso para o Leomar há 26 anos atrás, eu acho que é dessa geração. Estamos juntos até depois do fim. É isso mesmo? E os amigos também dizem isso. Juntos até depois do fim. Esta noite, eu quero, no nome de Jesus, abrir esta conferência falando de um Deus que chega depois do fim. Um Deus que chega depois do fim. Eu sei que é natural nós acreditarmos e até cantarmos assim, e faz todo sentido lógico. Ainda não é o fim. Deus vai agir. Calma, porque até na última hora Deus entra. Quem já ouviu isso? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Só que a Bíblia, ela vai revelar algumas vezes Deus chegando depois do fim. Olhe para o Gênesis. Quando o socorro de Deus alcançou a humanidade guardada na arca em 8 pessoas, quando o mundo estava meio destruído, quando quase tudo tinha terminado, quando restavam poucas vidas, quando havia pelo menos um jardim erguido, não. Deus chegou depois do fim. Talvez você já tenha ouvido dizer assim: enquanto a vida há. E para Lázaro, e para Marta, e para Maria, Jesus chegou 4 dias depois do fim. Quem está comigo, diga aleluia. Para a filha de Jairo, está doente, não é curada. A doença agrava e ela não é curada. Jesus chama o pai chama Jesus e Jesus atende o pai e vai com ele quando a situação é gravíssima. E sabe quando Jesus chega na casa de Jairo? Depois da notícia: não incomodes mais o mestre, porque a menina
morreu. Jesus chegou depois do fim. Só que eu estou falando de fatos grandiosíssimos aqui. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Eu estou falando de coisas portentosas aqui. Eu falei de dilúvio. Eu falei de 2 mortes. Mas agora eu quero falar sobre você que está sentado aqui. Jesus não vai chegar. Deus não vai se manifestar no dia marcado. No limite que nós estabelecemos. Eu sei que a esperança de alguns de nós está baseada assim. Nem que seja na última hora. Mas eu vim lhe entregar uma palavra esta noite e vou entregá-la. Depois da última hora. Jesus tem para você uma nova história. Se você está entendendo o que eu estou falando agora e não tem problemas em participar, toque no ombro de alguém que é conhecido a você e diga a esta pessoa: quando os limites terrenos terminam, quando a biologia diz que é o último mês, quando o padrão social diz que é a última chamada, eu não terminei ainda, quando o concurso público diz, só vai até a 13ª posição. O Deus que controla não só o plano da salvação, como alguns teólogos liberais acreditam, mas controla a terra, tendo-a na palma de sua mão. Ele está dizendo: eu chamo o 28º, depois do 13º, 14º, porque eu trabalho depois do fim. Uma igreja que está esperando encontrar o noivo depois do fim. Uma igreja que está esperando reinar sobre as nações depois do fim. Uma igreja que está esperando julgar os juízes ímpios que nos julgam hoje depois do fim. Uma igreja que está esperando receber corpo novo depois do fim. Uma igreja que está esperando abraçar quem ama depois do fim. Não pode olhar para o fim de uma história e achar que é o fim, porque o fim da história é o começo para Deus agir. Se você está cheio do poder do Espírito Santo, pelo menos quer ficar, abra a tua boca e diga: nós somos o povo do fim. Nós somos o povo do fim. Eu tenho uma palavra para o fim desse casamento. Eu tenho uma palavra para o fim desse ministério. Eu tenho uma palavra para o fim do seu período de capacidade fértil. Eu tenho uma palavra para o fim dessa história. Deus vai agir depois do fim. E por que nós estabelecemos fins? Porque fantasiamos. Conhece esta palavra? Fantasia. Nós não só sonhamos, nós também fantasiamos. Idealizamos no campo das ideias. Idealizamos no campo das ideias. Lembra de você com 5 anos? 10, 15. Pense na idade que você tem hoje. E lembre do que você imaginava ser e viver quando você tinha 10 anos. Deixe eu me fazer mais clara. Eu com 10 anos imaginando onde eu estaria depois dos 40.
Para alguns isso é só uma brincadeira. Para outros se torna uma ideia fixa. E para alguns outros, redobre sua atenção. O desejo, o sonho, a fantasia está ligada a um padrão de tempo normatizado na sociedade ou na religião. Eu explico. Com 60 anos de idade, você não pode se alistar para as Forças Armadas. Não é verdade? Primeiro alistamento. Não. 60 anos de idade, você não pode, biologicamente falando, gerar um primeiro filho. Você vai ver casos de mulheres que geraram depois dos 55, 60, 62, mas não foram mulheres que geraram o primeiro filho. O primeiro filho com 60 anos é milagre, não é uma coisa natural. Esse moço aqui tinha um desejo e tinha um prazo. Ele, nos primeiros tempos de sua vida, já tinha a ciência de que no futuro seria um sacerdote. E havia, para tanto, uma idade padrão. Havia, para tanto, uma idade limite. E qual idade seria esta? 30 anos. Segundo o texto de Números, capítulo 4, versículo de número 3. Esse era o limite da idade para iniciar o serviço levítico. Todos os homens de 30 a 50 anos que devem fazer o serviço militar e que realizarão suas funções na tenda do encontro, para apresentar-se para as funções na tenda do encontro. Esta pessoa deveria fazê-la até 30 anos de idade. Israel é conduzido cativo à Babilônia. No caminho não estão indo só pessoas. No caminho estão indo sonhos. No caminho estão indo ministérios. No caminho estão indo projetos. Entre eles, o sonho de um menino. E um sonho legítimo. Porque nos parece que tudo que leva ao nome de Deus, a gente acredita que Deus é responsável em fazer cumprir. Mas eu vou lhe dizer, a exemplo do lugar que faríamos o culto hoje, nem sempre. Se tornar um sacerdote trazia consigo responsabilidades incríveis. Mas também trazia cerimoniais. Também trazia uma bela estola. Também trazia um lugar de autoridade, de confiança. Também trazia um lugar de acesso espiritual, onde o homem poderia entrar diante de Deus para ministrar. E eu estou falando disso aqui, olhe para mim. Linha horizontal. O sacerdote é alguém que pode oferecer sacrifícios a Deus e esperar suas respostas assim. É claro
que quando Ezequiel se vê na Babilônia, com 20 anos de idade, você vai olhar para o texto, ele se apresenta assim, vírgula, ainda não havia um cerimonial, ainda não havia a entrega da estola oficial, ainda não haviam as sandálias distintas, nem o calção de linho que o sacerdote usava. Mas ele já se via ali. Porque nós temos essa capacidade de começar a nos enxergar ali. E tem gente aqui que já olhou para o lugar de um médico, enquanto o médico prescrevia e pensava, serei eu ali. Eu não vim destruir os seus sonhos. Eu sei que tem gente aqui que já viu a aeromoça atendendo e se viu ali, se viu no uniforme e tudo. Agora eu preciso ser mais espiritual para que vocês entendam que eu não estou na carne, eu estou no espírito. Você já viu um pastor presidindo uma igreja e se viu ali? Você já viu uma mulher orando e no ministério de intercessão e se viu ali? E o desafio desta noite para a primeira mensagem da conferência Porção Dobrada é dizer a você, e se Deus tiver outros planos? Eu vou repetir o que eu acabei de perguntar agora. E se Deus tiver outros planos? Eu vou dizer pela terceira vez, para quebrar a barreira da audição superficial, que nesse momento tenta evitar o que é contraditório ao desejo da alma. E se Deus tiver outros planos? Perseverantes. Pensamos, ainda consigo. Olhe para cá. Perseverantes, imaginamos, nem que seja na última hora. Perseverantes, olhamos, não, eu não posso ter me enganado. Eu tenho promessa. Ezequiel também, porque ele estava na linha para ser sacerdote. O que é isso? Senão promessa, e promessa oficial. 28 anos. E ele ainda dizia, eu, o sacerdote. Em 2 anos Deus pode fazer muita coisa. Eu não tenho dúvida que em 2 anos Deus pode fazer muita coisa. Mas eu vim pregar esta noite o seguinte, e se Ele não quiser fazer? Faltam 6 meses para o aniversário de Ezequiel. Aos 30 anos ele precisa estar em Jerusalém para que o sacerdócio dele seja oficializado. Mas eu vim dizer para vocês que em 6 meses Deus pode fazer muita coisa. Mas eu quero lhe perguntar, e se Ele não quiser fazer? Eu não estou falando de morte, eu não estou falando de cura de câncer. Não, essas coisas a gente ora pela fé até o último segundo. Eu estou falando se Ele olhar para os meus planos, apontar para mim esta noite e dizer, eu tenho outros planos com você. Para você começar a entender o esquema de Deus. Tinha templo judaico na Babilônia? Não. Tinha serviço sacerdotal oficial na Babilônia? Não. Tinha como ofertar e sacrificar a Deus na Babilônia? Comece a perceber antes que os 6 meses passem, se o que você deseja está em consonância com o que Deus quer fazer nesse tempo.
Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Comece a perceber se o que você quer fazer tem relação com o que Deus quer fazer nesse tempo. Se eu tivesse 10 pessoas para levantar as 2 mãos lá em cima e dizer assim: Deus, conta comigo para os teus planos para a última hora. Deus, conta comigo para os teus planos para o Brasil. Deus, conta comigo para os teus planos para a igreja brasileira. Deus, conta comigo para os teus planos da Baixada Fluminense. E no meu caso, não sei o seu, na cidade de Queimados, onde eu estou precisando asfaltar uma rua e não consigo. Aí o Espírito de Deus olha para mim e diz: vai bater o pé no chão e vai querer ser mais importante do que eu quero que você seja, ou vai ficar à margem do rio Quebar, aonde eu quero que você esteja. Remanará show de que andarai. Remonto de calaio de plomanassi andarai. Remanto e decai de plovas. Eu estou pregando para alguém aqui esta noite. Pegue na mão deste filho de Deus e grita para ele: aguenta firme. Você está na geografia de Deus. Grita para alguém aí: aguenta firme. Você está na geografia de Deus. Você está dizendo: eu quero advocacia, e Deus está dizendo: eu estou precisando de um médico. E você está dizendo: eu quero psicologia, e Deus está dizendo: eu estou precisando de um empresário. E você está dizendo: eu quero ser um empresário, e Deus está dizendo: eu estou precisando de um líder de jovens para impactar o bairro onde você mora e mudar esta comunidade onde você vive. Helena, não dá para ser empresário e líder. Se Deus quiser, dá, mas se ele não quiser, não dá. E daí vai brigar com ele. Falta um ano, faltam 6 meses, falta um mês. Com um mês a gente já começa a ver até o que Deus não mostrou. Vai acontecer. 5 dias vai acontecer. Mas para mim, o marco final é quando chega o 30º ano. Não está faltando mais 2 dias. Não estão faltando mais 1 dia. E eu acredito. Quem acredita? Que Ezequiel se vestiu. Glória a Deus. Porque quem crê em Deus se veste. Eu não vim roubar sua fé, não. Eu creio que ele se vestiu. Sabe aquela fé de Abraão? Posso entregar Isaac em sacrifício, porque até dos mortos Deus pode ressuscitá-lo. Eu imagino que ele, Ezequiel, estava nesse nível. Se Deus quiser, ele me translada para Jerusalém hoje. 23h50. Nada. 23h59. Nada. E talvez esta igreja explodisse em adoração se eu dissesse que antes das 0 hora do próximo dia, ele abriu os olhos e se viu em Jerusalém. Mas a verdade é que passou 23h59 e o dia do aniversário de 30 anos se foi e o fim chegou. É ter que fazer isso. Não aconteceu.
Deus não quis. Agora um novo período começa. O período em que a esperança não se cumpriu. E um novo não chegou. 30 anos e um dia. Parece até filme. Não é possível que Deus fez isso comigo. 30 anos e um mês. Pior do que uma promessa não cumprida no sentido da ideia que você tem de pertencimento e de direito a ela. É o vazio das respostas do porquê não. Tem gente aqui esta noite com um choro entalado na garganta. E esse choro tem um nome. Por que não? Eu sei do que eu estou falando, porque já chorei nesta cadeira aqui ajoelhada. Nesse sofá. Num culto de missões. Perguntando ao Senhor: por que o Senhor me rejeitou para as nações? Trinta anos e 2 meses. A gente já quer se reconstruir ao perceber que Deus não fez e nós não seremos inimigos dele por isso. 30 anos e 4 meses e eu me permito imaginar apenas que talvez cada marco do dia natalício do profeta mensal lhe trouxesse um impacto de lembrança, porque o que Deus não fez enquanto o novo tempo não se revela, tem um impacto de lembrança maior do que aquilo que ele tantas vezes já fez. É por isso que a ideia daquela imagem do aborto espontâneo não se dissolve. É por isso que aquela sala de luto ainda está diante dos teus olhos. É por isso que tem gente ainda sentado numa recepção onde foi dispensado há 10 anos atrás. Ainda tem gente sentado num banco de igreja onde você esteve há 24 anos e foi tratado de forma desprezível. Você congelou na cena porque o que esperava não aconteceu e o novo não se manifestou. Mas eu estou aqui esta noite como profeta para lhe dizer que o novo vai se manifestar. Irmão Raniel, eu não estou louca. Deus está tirando pessoas hoje de quartos de hotéis onde a sua memória ficou congelada. Deus está tirando pessoas hoje da frente de uma carteirinha escrito reprovado no ensino fundamental na década de 80. Aquela cena te prendeu num lugar onde você acredita que nada mais vai acontecer. Deus está te tirando de cenas de abuso. Deus está tirando de cenas de dor. Deus está tirando de cenas onde autoridades espirituais equivocadas tomaram decisões erradas e paralisaram o teu ministério, o teu chamado. Mas esta noite eu estou lhe dizendo que 30 anos é o fim, mas 30 anos, 4 meses e 5 dias é depois do fim, e ao Deus que chega depois do fim. Eu estou cheia do poder do Espírito Santo para entregar esta mensagem. Levanta a tua voz, grita para alguém que você conhece o nome e diga: fulano, ele vem depois do fim. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha como ele entra marchando no meio deste tempo. Ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou no primeiro culto da conferência Porção Dobrada para dizer: eu sou aquele que vem depois do fim.
Faça assim com a sua mão, se você puder, assim. Diga: eu estava esperando vê-lo assim, aqui. Relacionamento sacerdotal. Relacionamento de horizontal. Ofertas do povo diante de Deus. No 5º dia do 4º mês, porque Deus trabalha com dias, eu, o sacerdote, que não consegui ser sacerdote, vivia na Babilônia. Até aí, eu já contei para vocês. As margens do rio Quebar. Você sabe o impacto aí que isso causa? Não? Posso explicar? Vendo todos irem e eu ficando. Porque Deus não nos coloca numa taberna na floresta. Querendo ou não, isso aqui é um rio Quebar. Mais um casou. Mais um viajou. Mais um gerou. Mais um chegou. Se você continuar esperando Deus assim, talvez essas embarcações e esta gente te faça sentir que não há mais esperança. Eu não sei quantos segundos Ezequiel demorou para perceber. Eu vim dizer a homens e mulheres de Deus esta noite que tem coisas que Deus já está fazendo e nós ainda não percebemos, mas já está em pleno desenvolvimento e evolução. Quem olha para frente só vê o rio Quebar. Eu não sei quantos segundos Deus precisou esperar, mas o texto diz: as margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu. Não foi com 29 anos. Não foi com 29 anos e 9 meses. Não foi com 30 anos e algumas horas. Precisou atravessar o dia limite e o fim chegar para aquele que age depois do fim. O Senhor disse a Daniel: tu, porém, vai até o fim. Homens vão até o fim. Deus pode transitar depois da página do fim. Ao Deus que não respeita prólogo, ao Deus que não respeita considerações finais, ao Deus que não respeita ponto final, nem última assinatura terrena. Eu dou glória esta noite, depois do fim. Aconteceu que a cortina do templo se abriu
Aconteceu que as portas do templo se abriram. Aconteceu que as portas de Jerusalém se abriram. Não, quando você olhar para frente e não tiver resposta, tenta erguer um pouco a tua cabeça. Será que tem alguém comigo nesse manto de profecia? Será que tem alguém comigo nesse manto de profecia? Será que tem alguém comigo para levantar os olhos desse manto de profecia? E aconteceu que os céus se abriram. Pegue na mão desta pessoa super de Deus que está do seu lado. Não deixa ela escapar. E grita para ela hoje: os céus estão abertos. Grita para ela: os céus dos céus estão abertos. Grita para ela: o terceiro céu está aberto. Eu estou falando para gente que está pisando no chão dos exilados, mas tem o céu aberto em cima da cabeça. Eu estou falando para gente que anda na lama, mas tem o céu aberto em cima da cabeça. Eu estou falando com gente que está andando no tremendal da dor, mas tem o céu aberto sobre a cabeça. Eu estou andando nessa cidade com o céu aberto sobre a minha cabeça. A Devip está andando nessa cidade com o céu aberto sobre a nossa cabeça. Aleluia! Deus não precisava de um sacerdote. Precisar é uma linguagem, tá? Isso aí é antropopatia, atribuir a Deus sentimentos humanos para a gente entender. Deus não precisa de nada. Deus não precisava de um sacerdote, mas precisava de um profeta. Eu sei que é difícil perder a estabilidade. Qual? Sacerdote tem estola e cinto. Profeta. Sabe qual é o ministério que a gente quer? É esse aqui, ó. Pode inventar, né? Eu tenho estabilidade. Esse é o que a gente sonha, tá? Isso aqui é funcionalismo público, né? Funcionário do governo federal. Por isso que você estudou tanto, fez concurso. Isso aqui, ó. Venta à vontade, vem pandemia, vem isso, vem aquilo, você está tranquilão. Por quê? Estabilidade. Capa sacerdotal tem cinto. Capa profética, não. É assim. Aleluia. Aleluia. Ao Deus que não precisa das minhas certezas para me dar estabilidade nas minhas incertezas. Ao que nunca precisou de governos sadios para ter um povo sadio. Ao Deus que nunca dependeu de reis para erguer profetas. O ministério do profeta Jeremias
Começou nos dias em que os avivamentos estavam acontecendo, mas Josias não durou para sempre. Governos mudam, pastores mudam, pais mudam, avós mudam, geografia muda. O que mantém a capa do profeta é a untura. Já ouviu falar disso? Untura, untura. Fale bem alto no 3, untura. 1, 2, 3. Não está preso pelo laço e nem pela corda. Está preso pelo azeite que a faz permanecer. Por isso não se empolgue tanto andando muito tempo sem renovar o óleo, para não passar pela dor de ver a capa voar. Agora, se o profeta estiver untado, a capa em cima do seu corpo pode sofrer impacto do vento, porque venta. Pode ter que alguém querendo arrancar, porque sempre tem. Eu não tenho uma carteira para provar que sou de Deus. Eu não tenho um diploma para provar que Deus fala comigo. É estabilidade zero. Mas enquanto tiver um pouco de azeite aqui, bate no teu ombro aí e diz: aqui tem, é o Espírito Santo quem deu. Não é porque você é bonzinho não, é o Espírito Santo quem deu. Um dos símbolos do Espírito Santo é azeite. Rebarai, Jomenécia. Enquanto tiver azeite aí, vão ter que respeitar essa capa. Dá um salto desse banco e fica de pé. Elebaramachia. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi visões de Deus. Isso não é próprio do ministério sacerdótico. Não é. Tanto que quando Zacarias viu, ficou até turbado. É excepcional. Para o profeta, é imprescindível. Porque ele não pode entregar uma mensagem que não tenha recebido. Eu não estou aqui falando de pastores ou pessoas que receberam o ministério profético. Eu estou falando de chamado, ok? Não é sobre literalidade. Um sacerdote no tempo antigo poderia exercer o sacerdócio uma vida inteira sem nunca ouvir a voz de Deus. Desde que ele ouvisse a voz do povo e levasse as demandas até Deus. Agora um profeta sequer pode dizer que é um profeta sem que seja alguém que ouça a voz de Deus. O que você prefere esta noite? Ser escravo de antigos sonhos? Não é porque eu sonhei uma coisa quando eu tinha 20 anos que eu preciso continuar sonhando com isso hoje. O que você quer? Ser escravo de antigos sonhos? Ou permitir que Deus olhe para você e diga: eu tenho outros, e ainda são maiores do que os seus. 1 minuto de oração. Só você e Deus, vai. Entra na sala. Entra na sala. Decomenécia. Vai, entra na sala dele. Relebiastequia. Entra na sala dele esta noite. Solta esse cabo de guerra. Isso.
Solta esse cabo de guerra. Para de insistir com o que você quer. E comece a se sujeitar. Não me deixa, não, irmão Gilvan. E comece a se sujeitar ao que Deus deseja. Pai, não queremos que os dias se tornem marcos de decepção e frustração. Não queremos contar os dias sem entendimento, para ainda reclamarmos que estamos velhos e cansados. Queremos entregar todos os nossos dias a Ti. E permitir que o Senhor transite livremente no calendário da nossa vida. Livremente. Para cumprir todos os Teus propósitos. Arranca pessoas hoje aqui do lugar da frustração. Arranca pessoas hoje aqui do lugar do medo. E leva a um lugar de segurança. Uma segurança que não está apoiada em títulos, em cartas, em convenções, em ritos, em roupas. Mas está totalmente ligado a quem Tu és. E ao que Tu dizes. Eu oro em o nome de Jesus. Amém. Convido um homem de Deus a abraçar um homem agora, uma menina a abraçar uma menina e dizer a ela: o Deus que chega depois do fim chegou. 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 Se você pode, aplauda-o acima da tua cabeça agora. E misture nessas palmas glória, vai.